Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula do canal Biologia na Tela. Eu sou o professor Leandro Rodrigues e hoje veremos um pouco mais sobre os tipos de solo. Aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. Bom, nós sabemos que os solos, eles são oriundos, eles vêm da fragmentação de rochas, né? Essa rocha é chamada de rocha matriz, aqui um exemplo, né? Uma grande rocha que após passar por diversos processos naturais, né? Os agentes naturais, como chuva, sol, o aumento, diminuição de temperatura e assim por diante, essa rocha começa a se fragmentar em diversos tipos, né, em vários pedaços menores. Essa fragmentação ela é constante e demora milhões de anos para ocorrer, né? Vão sendo formados fragmentos menores, até pequenos fragmentos que são indistinguíveis a olho nu, muitas vezes, formando aí o solo. Bom, o primeiro tipo de solo que veremos hoje é o solo arenoso, né? Ele é muito típico de várias regiões do Brasil, aqui demonstrando os grãos grandes, né, de uma praia, por exemplo, que possui esse tipo de solo. Bom, esse tipo de solo, ele é muito comum nas praias e também em várias regiões do Nordeste brasileiro. Ele tem 70% de grãos de areia. Esses grãos são grossos, né? São grãos de tamanho elevado, né? Possui uma quantidade também de grãos médios e de grãos finos. Por essa característica, existe muito espaço entre os grãos, né? Tem uma porosidade alta esse solo, isso permite uma grande permeabilidade de água, né? Então, é outra característica bem comum desse tipo de solo. Por essa permeabilidade alta à água e também ao ar, ele seca rapidamente. É um solo que apresenta uma secagem rápida após ficar úmido por uma chuva, por exemplo. Ele retém pouca umidade, né? A água da chuva ela também lava esses nutrientes que porventura estejam na camada superficial do solo, então é um solo pobre, é um solo que é difícil ter a agricultura da maneira que nós conhecemos, né? Ele possui uma densidade baixa, né? Porque existe muito espaço entre as partículas que compõem este solo, então ele acaba sendo um solo leve, né? Uma classificação leve. Então, uma pá desse solo ele vai ser muito mais leve, ela vai ser muito mais leve do que uma pá, né, com o mesmo volume de um solo argiloso, por exemplo. Aqui demonstrando, então, uma representação desse tipo de solo. Os grânulos são grandes, né, tem um certo volume. Durante a chuva, esse solo ele se encharca rapidamente, né? Só que pela essa característica de haver espaços entre os grãos de areia, né? Esse solo ele faz com que a água se infiltre rapidamente, né? Então ele rapidamente seca, né, após chuvas. Essa é uma característica muito comum do solo arenoso. Então é um solo que ele seca rapidamente após chuvas e nesse período, né, nesse processo, os nutrientes que estão na superfície do solo eles acabam sendo levados, né, para regiões mais profundas. Então aí explicando a dificuldade da agricultura nesse tipo de terreno. Próximo solo é o solo argiloso, né? Aqui demonstrando, então, é um solo típico de diversas regiões também. Esse solo, né, como veremos agora algumas características, ele possui até 40%, algumas ocasiões até mais, né, de argila. O que é argila? A argila é um grão, né, ela é um cristal de rocha, então, diferente da areia, que possui um cristal, um grão maior, na argila você tem um cristal de rocha que ele é pequeno, né? No máximo aí 2 a 3 micrômetros. Então, ele é um grão, né? Ele é por isso classificado como cristal, muito pequeno. Então, é um fragmento da rocha muito pequeno, né? Quem já trabalhou com argila, creio que já observou isso, né? Ela é ela tem uma composição, né, que ela é bem sutil, que ela na superfície ela fica com
um aspecto, né, mais liso, né, não é aquele aspecto granular, né, mas é um aspecto mais liso, justamente porque o grão que forma a argila é muito pequeno, tá? Bom, esses grãos também eles ficam compactados, eles ficam próximos um do outro, e por isso a argila, né, o solo argiloso, possui baixa permeabilidade à água, né? A água, então, ela não possui uma drenagem alta nesse solo, ela se concentra na superfície e esse solo ele se encharca com certa facilidade durante o período de chuva. Diferente do solo arenoso, que a água consegue drenar rapidamente o solo, adentrar ao solo, né? O solo de característica argilosa, ele retém essa água na superfície, porque o solo ele não apresenta as características que fazem com que a água seja rapidamente drenada. Então, os grânulos de argila eles estão compactados, eles estão próximos uns aos outros, e esse processo, essa compactação, não permite que a água se infiltre com facilidade. Nem o ar também. Né? Então, o ar e a água têm maior dificuldade para se infiltrar no solo argiloso quando comparado ao solo arenoso. Tá? Por essa propriedade, esse tipo de solo ele apresenta uma densidade alta. O que significa isso? Né? Que existe uma maior quantidade de matéria no mesmo volume. Então, uma pá de solo argiloso com o mesmo volume do solo arenoso, a pá do solo argiloso ela vai ter um peso muito maior. Tá? Então, ela é classificado como solo pesado. Aqui demonstrando que o solo argiloso, depois de um período que ele resseca, né, por exemplo, houve chuvas, depois de um período houve aí uma estiagem grande, esse solo começa a se rachar, né? Então ele perde essa água que ficou superficialmente, ela evapora, e aí, após esse período, se não houver novas chuvas, esse solo começa a apresentar essas rachaduras. Aqui demonstrando, então, o solo argiloso, como eu disse, as partículas que compõem esse solo, as partículas de rocha, os cristais de rocha, são menores, são pequenos, né? Eles estão aglomerados, ou seja, eles estão próximos uns dos outros, e no momento que ocorre a chuva, né, esse volume de chuva, ela vai se concentrar na superfície do solo. Então, esse solo rapidamente ele vai se encharcar, tá? Depois de um período, né, cessando essa chuva, esse solo tem dificuldade em se infiltrar no solo, né? Essa água, perdão, tem dificuldade de se infiltrar no solo e depois de um tempo, se não houver chuva, ela seca, né? Rapidamente, ela evapora e o solo ele passa a apresentar as rachaduras. Tá? Bom, o último solo que iremos tratar hoje é o solo úmico. Esse solo ele é caracterizado, né, pela presença de humus. Né? O humus é matéria em decomposição, matéria decomposta. Né? Então, seres vivos diversos, né, animais, vegetais que morrem, né, nesse solo, na superfície desse solo, eles são decompostos por fungos, bactérias. Né? Esse solo também ele é característico pela presença de minhocas, e essas minhocas também elas vão se alimentar dessa matéria, desses restos de seres vivos, né, principalmente dos vegetais. O humus, né, então, ele é o resultado dessa matéria em decomposição. Então, os fungos, as bactérias, vão decompor essa matéria, né, que é oriunda dos corpos de seres vivos, né, e, após um período, esse material orgânico fica disponível no solo. Né? Essa superfície, né, a superfície desse solo, ela possui a cor escura, por isso também esse solo do tipo úmico é chamado de terra preta. Né? No jargão popular nós escutamos, a terra preta é boa para o plantio, para fazer hortas, para plantar a jardineira e no apartamento, enfim, na casa da pessoa, a pessoa vai se referir dessa forma, eu vou comprar um pouco de terra preta para fazer o plantio de determinado vegetal. Tá? Então, esse humus é a matéria orgânica decomposta
fazendo parte do solo, ou seja, é a matéria orgânica juntamente com o componente mineral, que são os fragmentos de rocha. Esse solo, normalmente, ele apresenta uma permeabilidade intermediária e uma drenagem também intermediária. Ele é um solo também comum das florestas, né? É curioso aqui notar que a floresta ela possui uma quantidade grande de material orgânico, então ela possui um solo úmico, mas esse solo, ele, em geral, é superficial, porque a decomposição ela é muito rápida na floresta, mas também a utilização dessa matéria orgânica que fica na superfície do solo, ela também é intensa. Então, o material orgânico que é formado nas florestas, ele também é consumido rapidamente, ele volta, né, para o ciclo da matéria de forma muito rápida, tá? Então, isso demonstra porque o solo da maioria das florestas também, ele não seria o mais adequado para a agricultura, né? Pessoas que derrubam florestas para a agricultura depois de algum tempo, esse solo ele se torna infértil, porque a plantação ali da determinada cultura, o milho, enfim, o que a pessoa for plantar, soja, por exemplo, ela consome esse material orgânico do solo e o solo depois fica infértil, ok? Bom, o solo úmido, então, como eu disse, ele possui grande quantidade de matéria orgânica e ele é adequado para a agricultura, tá? Não o solo da floresta, pelo que a gente acabou já de explicar, mas o solo de outras regiões que possuem matéria orgânica decomposta, então ela é incorporada no solo e hoje em dia também as próprias técnicas de agricultura utilizam adubação verde, então são plantadas determinadas culturas como leguminosas, o feijão é um exemplo típico, que ele é capaz de absorver uma série de nutrientes, né, e depois esse feijão é colhido, né, e os pés que sobraram, eles são adicionados ao solo, né? A vagem do feijão é colhida e o pé ele é incorporado no solo para que seja decomposto e aí ele exerce uma adubação àquele local, tá bom? Aqui demonstrando, então, o solo úmico, né? Ele, na sua composição de grãos, ele é uma composição um pouco mais intermediária, então ele tem grãos de areia, mas também tem partículas de argila, então é uma característica que faz com que a água ela consiga penetrar no solo e, ao mesmo tempo, ser parcialmente retida, que é uma característica interessante, porque durante uma chuva, não é interessante que a água ela seja rapidamente absorvida pelo solo, né? E vá para o subsolo. Ela tem que ser absorvida, o solo tem que ter a capacidade de absorver, isso é conferido, proporcionado pelos grãos maiores, né? Mas uma parte dessa água tem que ficar retida no solo para que esse solo fique úmido, né? E os grãos de argila que proporcionam essa característica, ou seja, os grãos menores, né? Os grãos menores de rocha, tá? Então, aqui mostrando durante as chuvas, essa água é parcialmente retida no solo, né? E ela se infiltra com uma velocidade menor. Então, e durante esse período é possível que as raízes das árvores absorvam a água de um determinado período de chuva, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Precisando, por favor, deixem mensagem aí na barra de comentários e, assim que possível, eu passo as respostas, tiro as dúvidas. Ok? Muito obrigado e até a próxima.